Olá, hoje nós vamos conversar com o designer e editor Paulo Geiger. Tudo bem, Paulo? Espero que sim. Tudo bem com você? Tudo bem também. Paulo, nós estamos nos aproximando de Pêssar, né? E, assim, o sentimento, né, dessa festa é aquele sentimento que se traduz da liberdade, né? Sair do Egito, deixar de ser escravo e sentir a liberdade. Como é que nós podemos nos identificar com essa leitura nos tempos atuais? Nós só podemos, como nós somos instados a nos identificar com ela, cada vez que a gente senta na mesa do Seder e nós dizemos que cada um de nós, está escrito lá na Haggadah, cada um de nós tem que se sentir como se ele tivesse sido libertado do Egito. Ou seja, aquela liberdade conquistada, então, tem que ser refeita a cada ano. Ela não continua sem que nós façamos com que ela continue. Nós temos que nos ver com pessoas que estão se libertando e sendo livres a cada momento, a cada ano. Essa herança de continuidade faz com que a gente tenha que refletir todo ano sobre o conceito de liberdade. E é sobre isso que eu queria um pouquinho me estender, porque não é só uma questão de liberdade. Não foram só um grupo de escravos, gerações de escravos, centenas de anos escravizados, que de repente se libertaram e se tornaram livres. Não é só isso. No momento dessa libertação aconteceu outra coisa. Esse grupo, esses descendentes de um clã familiar que se multiplicou como escravos no Egito, no momento que eles são libertados, eles se transformam num povo. Com a liberdade, eles não só têm a liberdade de fazer o que quiserem, eles dão um novo sentido à liberdade, de ao se transformar num povo. Uma vez eu li, garoto ainda, não sei, uma frase atribuída a Platão. Segundo Platão, nenhum homem é livre, ninguém é livre. Eu me lembrei disso quando você fez a pergunta e associei a ideia de que a liberdade dessa geração de escravos se exerceu através da sua transformação num povo. Porque eles não se tornaram livres de tudo, se tornaram livres da escravidão. Mas liberdade não é estar livre de tudo. Liberdade é ter a opção de escolher seus próprios compromissos. A liberdade não é não precisar fazer nada. A liberdade é poder escolher o que você vai fazer. E ele escolhe, com essa liberdade, ser um povo. Escolhe ser um povo com compromisso. A liberdade não é a ausência de compromisso. A liberdade é a opção de escolher seus compromissos. E Pêssar, essa história, configura isso para o povo judeu. No momento que ele se torna livre, ele escolhe seus compromissos. Ele diz, Na'aseh v'nishma, eu vou ouvir e fazer, assume compromissos como pertencer a um povo, adotar um comportamento que se expressa em religião, em filosofia, em modos de agir. Ele assume esse comportamento como caracterizante dele como povo e assume o compromisso de um futuro comum numa terra que foi prometida a seus antepassados. Ele se forma, a liberdade se transforma em compromisso. E esse é o sentido da verdadeira liberdade sempre. Como se diz no Seder, assume hoje também o compromisso dos escravos que se libertaram e assume os seus compromissos. Queira ser um povo e queira continuar com os compromissos de um povo. Essa é a imagem, a tradição, a maçória da liberdade para o povo judeu. Escolher seus compromissos, ser fiéis a eles, ser fiel a eles e cumpri-los. Ele fez isso durante mais de 3.000 anos. Em relação também ao compromisso de um com o outro, né? Essa responsabilidade tem muito do judaísmo, de não só se preocupar com a própria pessoa, mas também com quem está à sua volta, né? Kol Israel arevim ze laze, quer dizer, todo membro do povo de Israel é responsável pelo próximo, um é responsável pelo outro. É um momento bom para a gente refletir sobre isso, né, Paulo? Porque a gente está vivendo uma situação em que poucas pessoas lembram disso, né? Então, vamos aproveitar para refletir também sobre isso. É uma ligação perfeita nesse momento. Eu, outro dia, ouvi o discurso, exatamente está no nosso tema, acho que é um dono de um bar, do Bar Oswaldo, ele fez um discurso dizendo que estamos tirando a liberdade. Não podemos mais ir e vir.
as pessoas não podem mais entrar num bar como podiam antes. Então, ele apresenta a perda da liberdade, o fato das pessoas não poderem fazer o que quiserem na hora que quiseram. E uma pandemia como essa, de consequências universais, ela exige a liberdade naquele sentido, a liberdade do compromisso. Não se pode ser saudável com um doente ao lado. Você não vai conseguir ser saudável se o próximo está doente, ainda mais numa pandemia como essa. Então, a liberdade da pandemia é você ter a liberdade de assumir o compromisso de zelar pela sua saúde e pela dos outros. E isso, a liberdade é poder se limitar, se restringir para poder ser livre, mais livre amanhã. Isso não está sendo compreendido por muita gente. A liberdade não é fazer o que se quer, é fazer aquilo que é bom para mim, mas também bom para o outro. A liberdade de eu assumir um compromisso que vai garantir a minha e a sua sobrevivência numa pandemia tão transmissível, tão universal como essa. Então, liberdade, no caso, não é a liberdade de não usar máscara, de não fazer isolamento social, de poder fazer aglomerações quando se quiser. É a liberdade de perceber que para o bem do outro, que é o bem de mim mesmo, sem o bem do outro, eu não terei bem nunca. Assumir o compromisso. Para podermos ter a liberdade mais total, a liberdade de ir e vir amanhã, é preciso assumir compromissos hoje. É isso. Como interpretar os vários messias que chegam na atualidade oferecendo uma salvação, um novo mundo? Apesar de ser uma religião messiânica que acredita e que evoca a ideia do Messias, também deixa claro que a partir de um certo momento, o livre-arbítrio, a capacidade do homem decidir seu próprio destino, é feita em cima de regras que já estão dadas divinamente ou não. O povo judeu tem regras de comportamento muito claras, em que a partir de um certo momento, ele, o homem, é responsável por elas. Ele recebeu uma linha de conduta claríssima. Não tem nenhuma dúvida sobre o que é ético e o que não é, sobre o que é bom e o que não é, o que é o respeito ao outro e o que não é. Diz claramente, as mitzvot do judaísmo dizem que o outro tem que ser respeitado, que o escravo tem que ser liberto depois de algum tempo, que todos têm que ter descanso no Shabat, não só você, aquele que trabalha para você também, o animal que trabalha para você também. Todas as regras de uma ética humanitária, de uma ética humanística, de uma ética que configura um mundo messiânico, um mundo em que tudo é bom, essa ética está entregue ao povo judeu. Ele tem essa ética nas mãos e o resto depende do homem. Depende de que seu livre-arbítrio seja exercido de acordo com essa ética. Todos os profetas disseram a mesma coisa. A palavra de Deus está dada. O que é a palavra de Deus na realidade? É uma linha de comportamento ético na Terra. Ela está dada para você, agora depende de você. Então o Messias, o messianismo, não depende só do Messias, depende de nós criarmos condições na Terra para que o Messias venha e que está a era messiânica, que é a era de justiça total, de bem-estar total. Isso, segundo o próprio judaísmo, dentro do messianismo, está entregue ao homem, delegado ao homem no seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a capacidade de decidir seu próprio destino, é uma prerrogativa humana. E é ele que vai trazer o Messias. É o seu comportamento que vai trazer o Messias. Certo. Concordo. Por que a noite de Pêssar é duplamente diferente desde o ano passado, né? Ela é diferente normalmente. Por que a gente poderia dizer que ela é duplamente diferente? Eu vou te fazer uma pergunta em cima dessa. Nós estamos nos acostumando a trabalhar em Zoom, a falar em Zoom, a conversar em Zoom e outros sistemas sociais de conversa. Eu te pergunto, será que isso é só os nossos encontros presenciais vão ser uma coisa do passado? Será que nós estamos entrando numa nova era? Eu me pergunto isso com medo, não com esperança. Eu me pergunto se nós não estamos criando uma nova forma, que é a continuação, aliás, de um comportamento social que já estava acontecendo, que as pessoas se comunicam mais por telinhas do que pessoalmente, e que em reuniões eu vejo jovens reunidos, cada um olhando para a sua telinha e não olhando um para o outro. Então eu quero responder a outra pergunta, dizendo que a diferença é que nós temos que zelar
para que no futuro, quando tudo isso acabar, como diz a propaganda na televisão, quando tudo isso passar, espero que passe logo, nós temos que cuidar para que essa falta de contato presencial não se transforme na regra. Nós temos que querer voltar a fazer ceia de pêssego em família, a nos encontrarmos em família, a nos olharmos nos rostos de 3 dimensões e não de 2 dimensões, como estamos acostumados, a nos tocarmos, a nos abraçarmos. A nossa vida humana é feita de contato. Sem contato, ela passa a ser uma vida virtual. Então, a diferença está que nós estamos ameaçados para que Pêssego seja um Pêssego de Zoom. Nós temos que cuidar para que Pêssego volte a ser um Pêssego de encontros. Não só Pêssego, como toda a vida judaica, todo o culto judaico, toda a vida social, toda a vida de família, a vida das sociedades seja uma vida de encontros, de empatias exercidas fisicamente, calor de pele e não só som de voz e imagens em telinhas iluminadas. Sim, eu concordo também. Ainda bem. Sobre a tirania do faraó, como podemos fazer um paralelo com alguns governantes das diversas nações? O paralelo existe, não preciso dizer que a tirania não é só escravizar fisicamente. A tirania é também condicionar comportamentos segundo princípios ou ideias ou ideologias, não importa, que separam os homens de acordo com critérios de cima. Eu separo de acordo com a status social, ou de acordo com a religião, ou de acordo com a etnia, ou de acordo com o lugar geográfico que está, ou de acordo com quaisquer que sejam os parâmetros norteadores da separação. A tirania de nossos tempos não é somente a tirania da escravatura explícita, é a tirania da escravidão a princípios de separação do homem, isolamento do homem, sejam eles pessoas socialmente discriminadas, sejam eles quilombolas, sejam eles indígenas, sejam eles esquimós na Groenlândia, sejam eles pessoas dessa ou daquela religião, ou desse ou daquela ideia, concepção ideológica. A verdade é que a humanidade é feita de diferenças. E o futuro da humanidade não é feito da universalização das diferenças, do achatamento das diferenças. É feito da convivência das diferenças. Porque sem diferenças, se formos todos iguais, com as mesmas ideias, esse mundo não será um mundo de criação nem de culturas. Será um mundo de escravização ideológica, de escravização mental, de escravização a um único pensamento, a uma única ideia. O faraó dos nossos tempos é o faraó que nos quer escravizar na mente, nos escravizar no comportamento, na nossa visão de mundo. Nós temos que priorizar e exercer a diferenciação de nossa visão de mundo para criar um mundo que seja bom para todos, para todas as visões, para todas as etnias, para todas as religiões, para todo. É um mundo que não vai ser um mundo somente dos que acreditam nessa ideia social, nessa ideia ideológica, não só dos aqueles que acreditam que a Terra é plana. O mundo não pode ser só daqueles que acreditam que a Terra é plana. Então, a tirania dos nossos tempos é nos escravizar a ideia que só podemos ter um tipo de ideia, um tipo de comportamento, um tipo de ideologia. Nós somos diferentes, somos diversos. O mundo futuro tem que ser o mundo da convivência das diferenças. Que elas existem para enriquecer o mundo de ideias e que possamos conviver todos em paz com todas as ideias que nós temos e existem no mundo. E o que mais assim nos espanta, né, é como é fácil, né, essas pessoas elas conseguem manipular e como elas ganham espaço e elas se alternam, né, de alguma forma. Como a gente consegue sair dessa situação? Porque me parece tão difícil. A gente cada vez mais vê esse tipo de tirano, né, crescendo, né, principalmente em países como o nosso. E não vejo reação. Enquanto nós continuarmos fixados nas nossas telinhas, nas redes sociais, nos twitters e todos esses mecanismos que nos condicionam, até a tela da televisão, o noticiário da televisão, as opiniões da televisão, se nós nos deixarmos
orientar, formar a nossa ideia daquilo que nós lemos, que nos é inculcado por outros, ou seja, se nós continuarmos a acreditar em imagens virtuais, em Twitters, em Facebooks, em fake news, em news de qualquer tipo, e não nos encontrarmos pessoalmente, não temos a empatia do encontro de pessoas com pessoas, não vemos o sofrimento de outros como sendo nosso, porque só no encontro pessoal, só vendo o sofrimento real, só tocando pele com pele, é que nós somos capazes de sentir. Nós, em família, sentimos isso, porque nós temos o contato pele com pele. Na sociedade tem que ser a mesma coisa, sentir o outro como extensão de nós mesmos, e não numa telinha, e não numa frase que é dita no Facebook, ou é dita no Twitter. Se nós nos deixarmos levar por essas imagens virtuais que são criadas por terceiros, para nos condicionarem a acreditar naquilo que eles querem que acreditemos, isso você tem razão, nós estamos condenados a um mundo de tiranias de posições, de pensamento e de ideologias. Nós temos que voltar ao mundo de contatos pessoais, ao mundo simples da humanidade como tal, o homem como aquilo que ele foi e que ele quer ser, um ser social, um ser de contato, um ser emotivo e emocional. É preciso nos aproveitar o que isso tem de bom para a nossa informação, para o nosso trabalho, mas nos isolarmos disso como formadores das nossas opiniões. Nós temos que formar a opinião de nossa observação empática do mundo, como seres humanos, como seres humanistas, de nossa observação do mundo, criar a nossa ideia do que o mundo deve ser, e não daquilo que outros tentam inculcar em nós com programas virtuais, com informações e com fake news. E é importante colocar aqui que você está falando de uma ação contra a tecnologia, muito pelo contrário. A tecnologia ela tem uma função, né? E só que a gente está utilizando, talvez, essa tecnologia de uma forma errada, né? Macron uma vez disse uma frase importante, que disse que o meio é a mensagem. Ele não está dizendo que o meio deve ser a mensagem, mas que a mensagem está se transformando não só no meio, mas no objetivo em si mesmo. A mensagem é só uma mensagem. O meio, nós estamos transformando os meios em finalidades. Ou seja, a informática, a tecnologia, que são meios na ciência, na luta contra todo tipo de dificuldade da humanidade, no verdadeiro progresso, que é o bem-estar humano. O progresso não é riqueza, o progresso é bem-estar humano. E nem sempre o bem-estar humano está ligado à riqueza, muito menos à riqueza dos outros em detrimento do meu bem-estar. Então, a riqueza não é bem-estar. A ideia de que os meios tecnológicos de informação estão se gerando objetivos em si mesmos. O objetivo é o contato imediato, a informação imediata. Não, a informação, o contato, a tecnologia são meios de promover uma humanidade melhor, e não o objetivo em si mesmo. Então, transformar, sim, a tecnologia no meio de atingir um futuro melhor. Transformar a informação como meio, sim, de nós nos informarmos para um mundo melhor, e não como meio de influenciar você, como objetivo em si mesmo de influenciar você para um objetivo que o tirano domina 100% e leva você a impõe a você como forma de condicionar você ao mundo que ele quer criar. Eu preciso voltar à humanidade como forma de ver o mundo como ser humano, empático, atento ao sofrimento e usar a tecnologia como meio de chegar a esse mundo melhor. Inclusive, até em relação à ciência, né? Porque a tecnologia ela promove também esse conhecimento sobre a ciência, né? Então a gente também tem que saber lidar com esse tipo de conhecimento direcionado para o correto, né? Ciência e tecnologia associados à humanidade e ao humanismo. Isso. Associados à empatia humana e à necessidade de uma humanidade que seja feliz porque todos são felizes, e não feliz porque eu sou feliz em detrimento do sofrimento alheio. Certo. Paulo, a gente pode considerar o coronavírus a 11ª praga? Bom, as pragas foram enviadas com finalidade explícita de libertar um povo. As pragas não foram definitivas, as pragas foram momentos que foram usados para convencer
o tirano de que todos têm direito à liberdade, e não só ele e o seu povo. Então, as pragas, que foram coisas drásticas e, digamos assim, trágicas, tiveram uma finalidade libertária. Eu não creio que o coronavírus tenha uma finalidade libertária, a não ser uma. A não ser uma. Nesse sentido, o coronavírus pode ter exercido um papel importante, esse futuro dirá. É de nós aprendemos a tornar e relativizar as coisas. E que não precisamos de tudo que estávamos precisando. A simplificarmos um pouco mais a nossa vida. A nos contentarmos com menos do que estávamos querendo nos contentar. Talvez o coronavírus possa ter nos ensinado, isso o futuro virá, de que não temos tudo. Nem o mais rico, nem o mais poderoso, ele é poderoso até o extremo de ser poderoso total. O coronavírus relativizou a nossa percepção de nós mesmos. Para a maioria de nós, não para todos. Ainda há quem ache, ainda há, infelizmente, quem acha no Brasil também, que o coronavírus é simplesmente um depurador dos maricas, um depurador daqueles que dão muita bola para a morte, um depurador da sociedade brasileira, que morram os velhos, que morram os incompetentes, que morram os idosos, que morram aqueles que não têm uma estrutura de saudável capaz de fazer, como Esparta na antiguidade. Em Esparta, os velhos eram levados para morrer, os doentes eram levados para morrer. Ou seja, a não ser para esses, o coronavírus não trouxe uma redenção para a humanidade, como as pragas do Egito trouxeram para um povo. Nós temos que aprender com o coronavírus, sim, mas só podemos exercer o que aprendemos com ele quando nos livrarmos dele. Ele tem que acabar para nós aprendermos o que aprendemos dele e termos uma vida realmente saudável, realmente de convivência humana, num mundo feito para humanos, e não só para humanos, como para tudo que nele existe. Essa é uma festa onde devemos nos libertar do que não nos faz bem. E a espiritualidade é uma forma de entender que alguns dos sacrifícios são necessários. Você acha que o isolamento é um desses sacrifícios? Não. Não acho que o isolamento seja necessário, a não ser no momento em que ele é necessário como salvador de vidas. Como única forma de você se isolar de um mal que pode entrar em você se você não se isolar. O isolamento, pelo contrário, o isolamento, ele é uma contradição do sentido da humanidade. Talvez, em tempos antigos, o homem pudesse viver só como coletor-caçador. Um coletor-caçador da pré-história poderia talvez viver sozinho. Ele poderia talvez se alimentar do que ele colhia da natureza, do que ele caçava. Ele podia talvez viver em pequenos núcleos familiares. A sociedade a sociedade moderna, a sociedade que se baseou... Isso não creio que isso tenha reversão, a não ser que houver um cataclisma atômico nuclear. Eu acho que a sociedade criada pelo homem depois de então, ela não vai mais se dissolver em caçadores-coletores. Nós temos que admitir a ideia que a sociedade é o hábitat natural do homem. E como hábitat natural do homem, o homem social, ele tem que aprender a viver em sociedade. Mas viver em sociedade como ser humanista. O princípio da sociedade é a humanização do homem. Ele ser humano em relação ao próximo. Ele se comportar como humano em relação ao próximo. A velha máxima de Riley, nosso sábio, então, que você tem que tratar o outro como se fosse você mesmo. Amar o outro como se fosse você mesmo. Nesse sentido, o homem não pode se isolar. Ele precisa amar o outro, ele precisa do outro. A ética grega diz isso também. O outro é o outro de você mesmo. Você é o outro do outro. Então o futuro do homem não é mais se isolar, mas ele tem que encontrar na sociedade uma sociedade de humanos, ou seja, de pessoas que se importam, que têm empatia pelo próximo e cujo bem só pode advir, segundo a ética grega e segundo a ética judaica de Riley, o seu bem só pode existir quando existe o bem do outro também, porque você é o outro do outro. Então, essa troca de percepção do bem alheio como seu próprio bem é a condição para a vida social do ser humano, da modernidade também. Então, não creio que se possa isolar quando tudo isso passar, mas sim enxergar a sociedade como um lugar seu e do outro, e da coexistência de você e do outro, como seres empáticos digamos assim, e conviver como seres iguais, não iguais, diferentes,
como seres diferentes, convivendo numa sociedade igual. Sim, e que se esse isolamento seja também um momento de reflexão, né? E de elevação espiritual, né? Individualmente e eventualmente devemos isolar de vez em quando, sim. Você se isola dormindo, você se isola pensando, você se isola meditando, você se isola às vezes ouvindo uma música, você se isola lendo um livro. Esses isolamentos que não são isolamentos, você está em contato com alguma outra coisa, sempre. Você não está sozinho consigo mesmo. Mesmo quando sonha, quando lê, quando ouve música, você está em contato com uma humanidade maior. Nem que seja com o compositor daquela música, o autor daquele livro, com aquele que você está sonhando. Você nunca está sozinho. No isolamento, você está em contato com outras perspectivas, outras portas, outros mundos que existem também fora do mundo real, esse mundo virtual que habita em nós o tempo todo. Então, se isolar é entrar em contato com outros mundos. Nunca está sempre 100% sozinho. Certo. Paulo, queria te agradecer muito. Você sabe as palavras. Sou uma admiradora de longa data sua e queria te desejar um feliz Pêssar, né, Hag Sameach, e que possamos em breve comemorar, assim como você falou, todos juntos, com as nossas famílias, e que esse momento seja um momento de... Ansiando por isso, o dia que a gente puder se encontrar, se abraçar, todos nós. Isso. É isso aí. Um beijo, querido. Muito obrigada, tá? Boa semana.